e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, porque não dás preferência a ninguém. Com efeito, não levas em conta as aparências e ensina de verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que vocês me tentam? Tragam uma moeda para eu ver. Eles levaram uma moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Pois devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Por mais que nós tentemos misturar a nossa vida com a igreja, por mais que nós tentemos misturar aquilo que é mundo com a igreja, são sempre dois pontos totalmente diferentes. Nós vemos aqui hoje, no Evangelho de hoje, um Jesus que mostra exatamente isso. Um Jesus que mostra exatamente o que nós devemos seguir. O caminho da igreja, da vida religiosa, não é um caminho de votação, não é um caminho de eleição. Você não vota no padre que você vai querer por 6 em 6 anos. É o bispo que escolhe. Você não vota para tirar o padre. Apesar de que, tempos atrás, houve uma tentativa de tirar o pároco da minha paróquia, que não é o que está atualmente. É um antigo. Um pároco que me ajudou bastante. Ele era muito amigo de todo mundo. Porém, tentavam tirar ele. Porque até hoje não se sabe, mas sempre houve uma divisão com a questão paroquial. E aí o bispo veio, trocou e colocou o abençoado padre que nós temos hoje aqui na minha paróquia. Resolveu o problema. Resolveu o problema, sanou o problema. Porém, o que aconteceu com aquele padre? Foi desviado para outra paróquia. Ele foi como vigário para outra paróquia. Só que a coisa que mais chamou a atenção, mesmo ainda tendo, lembra que eu falei que tinha a divisão na minha paróquia? Mesmo ainda tendo aquele povo que quis tirar ele, a outra metade que gostava dele, que era amigo dele, encheu a igreja no dia que estava da entrada dele dentro da Basílica Nossa Senhora do Carmo, lá em Campinas. Hoje ele está como vigário lá. Agora retomando o nosso evangelho. Jesus, ele pode ser o Messias. Ele pode ser o Filho do Deus vivo. E se tem uma coisa que faz ele ter a inteligência toda para poder descobrir na cara o que os fariseus estavam tramando contra ele, é exatamente isso. Jesus é o Filho de Deus. E por isso ele sabe antes de todo mundo as coisas que vai acontecer com ele. Então, quando os fariseus perguntam: é lícito ou não pagar o imposto? Jesus já percebe a hipocrisia deles. E aí que vem o primeiro ponto que eu queria deixar no evangelho de hoje. Por mais que nós tentemos esconder a nossa hipocrisia,
Por mais que nós tentemos disfarçar o nosso jeito hipócrita de falar, que o que é você ser hipócrita? É você ser duro, literalmente, e é você ser com segundas intenções a ideia do outro. Você ter a segunda, você perguntar para a pessoa, porém com segundas intenções. Você tramar algo contra a pessoa para maltratá-la. Isso é hipocrisia. Pelo menos isso no meu dicionário e no dicionário de Padre Léo, saudoso Padre Léo, que explicava várias coisas como essas pra gente. A hipocrisia diz respeito ao mal, praticamente. Todo aquele que é hipócrita sempre pensa no mal para o outro, e não era diferente com eles. Quando Jesus viu aquele olhar, Jesus falou: Não, pera aí que eu vou soltar outro para poder desviar o olhar deles. Eu vou rebater a conversa, vamos rebater a conversa. E aí Jesus virou e falou: Traz uma moeda lá. Eles foram, pegaram a moeda, mostraram para Jesus. E Jesus virou e falou: De quem que é a face? O que está escrito aqui? É de César. Pois então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não misturar as coisas do mundo com a religiosidade é importante para que nós tenhamos um caminho religioso acima da vida da igreja. Por mais que você queira que aquela votação seja idealizada, quem manda não é você. O padre quem manda, a pastoral quem manda. E é exatamente isso que trabalha. A igreja ela tem uma técnica de se lidar com as coisas totalmente diferente da vida que a gente leva. Uma coisa que eu já falei aqui e já falei para os meus professores, vou repetir isso sempre. Eu odeio época de eleição e eleger presidente e prefeito. Por que que eu não gosto disso? Por que que eu não gosto? A questão não é nem odiar o prefeito. A questão é a seguinte: as pessoas nunca dão as caras o ano inteiro. Pois quando é época de eleição, eles aparecem. Parece que estava tudo desaparecido, perdido no meio do mato. Do nada aparece. Aí tem a época de eleição, aparece pedindo voto, tal. A sujeira nas calçadas dos panfletinhos lá de eleição, até tudo bem. A gente limpa, né? Jesus de vez em quando põe a gente para trabalhar. Nós temos 2 braços e 2 pernas para isso. Porém, essa questão que é difícil. Um líder, para ele ser eleito de verdade, ele precisa da confiança do povo. Não é você aparecer de 4 em 4 anos para você ser reeleito. E isso é o ensinado na comunidade. Uma pessoa, para ela ser de confiança, ela precisa aparecer. Ela precisa ficar sempre às claras, resolver os problemas e garantir a confiança entre ela e o povo. Garantir que ele olhe para o povo e o povo olhe para ele. Assim você será bem elegido. Mas acima de tudo, um líder deve ter a humildade. E isso não é ensinado no mundo. Isso não é ensinado na política. Isso não é ensinado na vida que a gente leva lá fora. A humildade de verdade só é ensinado na humildade que Jesus teve quando ele aceitou a cruz que era para ser nossa. Aquela cruz pesada que Jesus carregou era para ser de todos nós. Porém, ele foi. Ele pagou o nosso pecado. Isso se chama humildade e amor. Coisa que político, você pode falar: ah, mas eu vejo tal pessoa, eu sou irmão de tal pessoa e eu sei que ela é boa. Político nenhum tem isso. Político nenhum tem. A gente pode olhar: ah, tem um que tem outro que tem e tal. Realmente. Mas a grande maioria se importam mais com o dinheiro. E isso é uma coisa tremenda de terrível. Um dos
vereadores daqui da cidade de Sumaré é da paróquia, da nossa paróquia. E aí é uma coisa muito interessante de se falar, porque ele deixa, todas as vezes que ele entra lá dentro da igreja, ele deixa de lado aquilo que é política. E aí que vem o ensinamento. Nós nunca podemos desrespeitar nem maltratar aqueles que estão fazendo isso. Veja como Jesus tratou eles. Jesus conversou, mas ele não tirou o sorriso do rosto. Jesus não mudou a cara para falar com eles. Naturalmente. Conversar naturalmente com a pessoa leva à amizade. E é isso que Jesus quer. Quando nós convidamos, e eu acho que é exatamente isso que falta para a política do Brasil. Quando nós convidamos uma pessoa, vem almoçar na minha casa, vamos lá para a igreja, vamos assistir a missa, nós convidamos a pessoa para que ela faça parte do cotidiano da outra, para que ela faça parte do cotidiano da igreja. E é exatamente isso que Jesus quer, porque quanto mais as pessoas entrarem para a igreja, mais elas vão conhecer que, isso aqui está errado. Isso aqui não é para ser feito. Mas está na Bíblia que isso aqui não pode. E é exatamente isso que falta para o mundo e para o Brasil. Porque quanto mais as pessoas se desviarem do caminho de Jesus, mais as pessoas vão aceitar o caminho do encardido. Porque é exatamente isso que o encardido está preparando. Quando você nega um, você aceita o outro. Não tem como, não tem outra alternativa. A partir do momento que você nega um, você está imediatamente, sem falar, você está aceitando o outro. Aquelas pessoas que dizem eu não acredito em Deus, a partir do momento que você pronuncia uma palavra dessa, você está acreditando que o outro existe. Que eu não gosto nem de pronunciar. Portanto, que no evangelho de hoje nós saibamos desmascarar aquilo que é mentira na nossa vida. E é exatamente isso que Jesus quer. As mentiras todos nós temos. O que nós precisamos saber é desmascará-las. Porque quanto mais nós ficarmos atrás de mentiras que nós mesmos criamos, porque eu fiz tal coisa, porque eu fiz tal, eu construí tal aquilo negócio lá, porque eu ajudei a fazer tal coisa, porque eu fui o precursor para mudar tal coisa. Quanto mais nós ficarmos escondidos nessas mentiras, meus irmãos e minhas irmãs, mais nós vamos aceitar o orgulho e a vaidade, que é o que Jesus não aceita de forma nenhuma na Igreja Católica. Por isso rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.